E eu digo que a pessoa fica rica com os aportes que ela faz. Então ela tem que trabalhar, tem que ouvir vocês para gerar lucro, e a partir daquilo que ela pode guardar, seja com o seu salário, seja com o lucro da sua empresa, ela poder prosperar lá na frente. Eu não trabalho com investimentos, eu trabalho com pessoas. O grande número que a gente rompeu foi ter mais de 1 bilhão sobre custódia, sobre assessoria, né? A minha expectativa de hoje é que a gente possa trazer muitas informações sobre finanças para prosperar cada vez mais. A minha expectativa de hoje é poder alocar cada vez melhor os recursos que estão disponíveis. E a minha expectativa é suprir a expectativa de vocês. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Bastidores do Lucro, em mais um episódio. Eu sou Josué Seibel, empresário, palestrante, treinador, também sócio fundador do Instituto LVO e host aqui do podcast Bastidores do Lucro. Olá, tudo bem com você? Sou Giovanni Praz, empresário, conselheiro de empresas, fundador do Instituto LVO junto com o Josué, nosso parceiro sócio, e host aqui do podcast Bastidores do Lucro. É um prazer estar com você em mais um episódio que hoje promete trazer muitas informações sobre aquilo que movimenta o lucro dos negócios e que pode trazer muito mais prosperidade se a gente souber como investir isso da forma certa, onde colocar esse recurso. E esse episódio ele é patrocinado pela Hora do Pastel, Repediu, MBA Equipamentos e a agência Sense. Um abraço para todos os nossos patrocinadores que ajudam a gente poder estar promovendo essa essência do lucro para todos os empreendedores. Muito bem, se você ainda não segue o Bastidores do Lucro nas redes sociais, siga agora Bastidores do Lucro Podcast no Instagram, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho para receber as notificações, e se você está no Spotify, vai lá e avalia o nosso programa com 5 estrelas para que ele possa ser levado para muito mais gente. Muito bem, hoje o assunto aqui tá poderoso. Com certeza. A gente vai trazer aqui no dia de hoje umas informações que realmente podem fazer toda a diferença. Eu acho que não teria como ser melhor o convidado de hoje, porque de fato os recursos, o dinheiro sendo bem aplicado pode com certeza fazer toda a diferença no resultado final, na possibilidade da pessoa conseguir utilizar isso e gerar ainda mais prosperidade e uma tranquilidade financeira para a sua família também. A gente tem o prazer de chamar no dia de hoje um grande parceiro, um grande amigo aqui, que nasceu na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Ele que é um curioso e formou-se em publicidade, foi músico profissional e empreendedor. Ele descobriu a sua missão por acaso, quando ele percebeu que os conselhos que ele dava aos seus amigos sobre investimentos poderiam se tornar uma nova carreira. Ele que é casado com a Fabiana, pai da Sofia e do Pedro, há mais de uma década ele dedica-se a ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos através da assessoria de investimentos. Então, com vocês aqui, nosso convidado especial, sócio fundador da Raro Investimentos, Rivo Biller Júnior. Oh, que prazer estar aqui com vocês. Eu sempre digo que pessoas precisam de pessoas, né? Então a gente poder ajudar, poder conversar, poder bater um bom papo é sempre muito gratificante, né? Então agradeço o convite e estou aqui à disposição de vocês para responder as perguntas e ajudar no que tiver ao meu alcance. Muito obrigado pela participação, né? Aceitar o convite. A gente busca sempre poder trazer personagens, né? Pessoas que venham agregar, e sem dúvida hoje vai ser um episódio com o pessoal que está nos assistindo. A gente vai aprender bastante aqui, o pessoal que está nos assistindo e ouvindo. E para a gente iniciar, assim, quem é a Rivo? O Josué já fez, né, um início ali. Sou uma pessoa que gosto muito de relacionamento. Eu digo que eu não trabalho com investimentos, eu trabalho com pessoas.
né? Então eu preciso me relacionar bem, preciso entender os objetivos das pessoas, né? Os seus sonhos e ajudar a realizá-los, né? Através, eu sempre falo que a pessoa ela não fica rico com investimentos, ela fica rico com os aportes que ela faz nos investimentos. Então o negócio dela é o negócio dela, né? Então eu tenho que fazer uma triagem então dentro dos objetivos e há muitos anos, eu até, né, já faz quase 20 anos eu ajudo nessa área, né? É uma profissão que iniciou no Brasil não faz muito tempo, né? A XP Investimentos, que é minha parceira, iniciou aqui em Porto Alegre, né? Onde a gente está gravando esse podcast, e hoje é a maior corretora do Brasil, e a gente ajuda então com todo esse pool de produtos financeiros a realizar os seus sonhos. E eu digo que a pessoa fica rica com os aportes que ela faz, então ela tem que trabalhar, tem que ouvir vocês para gerar lucro, e a partir daquilo que ela pode guardar, seja com o seu salário, seja com o lucro da sua empresa, ela poder prosperar lá na frente. Tem um ponto que tu falou aqui, Ivo, que te descreve muito bem, e toda vez que eu penso nesse tema, eu lembro de ti. Eu falei sobre isso, nós comentamos sobre isso na edição da semana passada do nosso podcast, que é sobre ambiente, sobre networking. E toda vez que eu falo disso, eu lembro de ti, porque eu, ao longo desses anos que eu te conheço, eu pude perceber o quanto que tu te empenha para fazer de forma intencional um network, ampliar a tua rede de relacionamentos e, obviamente, poder, através disso, fazer negócios, né? Que eu acho que é maravilhoso tu poder ampliar essa tua rede e poder, ao mesmo tempo, fazer negócios a partir disso, né? Uhum. Eu que te conheço, sei que, por exemplo, eu vi que agora tu tem há um tempo, está como escotista, é isso? Sim. Uhum. Joga golfe, tem o Clube dos Charutos, então tem uma série de grupos onde tu te insere e aproveita a partir do lazer, né, para ampliar essa rede de relacionamentos. Acho que é um excelente tema para a gente começar esse bate-papo aqui. Perfeito. Eu digo sempre para os meus parceiros, né, para os meus colaboradores, a turma que trabalha junto na Raro Investimentos, que ninguém vai bater na porta querendo ser teu cliente, né? Então a gente tem que buscar, ainda mais num país como o nosso, né, que o investimento, e eu digo que as pessoas, o número de CPFs hoje, por exemplo, na Bolsa Brasileira é muito pequeno. O Brasil é 2% do PIB mundial. O Brasil, em relação, né, o que a gente tem de ações, por exemplo, na Bolsa Brasileira, é o índice, o S&P 500, mais ou menos, um pouco mais de 500 empresas hoje listadas, e o mercado financeiro, ele é acessado por poucas pessoas. Então, a gente precisa popularizar isso, precisa cada vez mais incentivar. E da questão de relacionamento, eu digo que a gente tem que ser interessante e não interesseiro nas relações, né? Muito então, bem. Eu sempre falo que fazer relacionamento né, com interesse na pessoa real, né, verdadeiro, genuíno, esse e é o que eu mais gosto de fazer também, né? Eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de participar da vida das pessoas e a gente precisa fazer isso, né? Eu falo que almoçar com um cliente é fácil, tu tá sempre, né, na rua, daí ligar para um cliente e almoçar. O difícil é jantar com ele. Quando ele te convida talvez para ir para casa dele, quando tu convida ele para ir na tua. Então eu faço questão de entender, até porque eu lido com algo muito pessoal e muito importante, né? Eu digo que eu até faço uma analogia. Eu sou um médico das finanças, né? Então eu cuido da saúde financeira das pessoas e dos meus clientes. E para isso eu preciso entender os objetivos de curto, de médio e longo prazo, né? Então isso é primordial, tu fazer parte e tu ser genuíno e interessante.
Muito legal. Você trouxe uma coisa importante, né? A gente, dada as suas crenças, né? Eu sou de Bom Princípio, uma cidade vizinha de Montenegro, interior, né? E a gente vai crescendo, a gente vai ouvindo que dinheiro é importante, mas que não é tudo, de certa maneira, mas no final das contas, ele faz você conseguir prosperar. E se você prospera, você é mais feliz, né? Tua família prospera, todos são mais felizes. Então, você colocou o médico das finanças. Como é importante, ainda mais no mundo de hoje, porque fazer dinheiro, eu sempre digo, hoje vendas é uma boa profissão que você consegue, de certa maneira, buscar mais recurso, mas você administrar esse recurso depois, aí que está o desafio, né? Então, o termo, né, médico de finanças, acho que veio muito a calhar, porque muita gente hoje ganha muito dinheiro até, mas de certa maneira não consegue guardar aquele dinheiro, fazer aquele dinheiro trabalhar para si, né? E poder prosperar. E aí fica naquele loop, né? Chega a final do mês, tem que fazer os 30 dias seguintes serem muito bons para chegar no final do mês, de novo, voltar a estacar zero. Você falou sobre hoje 500 e poucas empresas, né? Mais ou menos na Bolsa. E se a gente olhar nos últimos 10 anos, talvez isso se construiu muito mais. Posso estar enganado aqui, mas mais ou menos nessa linha. O que você enxerga para os próximos 10 anos, né? As pessoas estão mais conscientes nessa parte de fazer investimento, e principalmente em ações, né? Se a gente olhar no mercado americano, isso já é quase que natural, né? Você tem casos de pais que já com 14 anos de idade já investem para os filhos em ações de empresas, já ensinam a investir. Para cá é um pouco mais não tão espalhado, né? A informação ela tá ali, mas ainda muito superficial. Você acha que a gente consegue crescer quanto nos próximos 10 anos? Eu acho que já popularizou, de certa forma, bastante, né? Eu sou muito grato ao Guilherme Benchimol, né, da XP, que foi um cara que trouxe, né? Ele não inventou a roda, mas ele trouxe um modelo que existia nos Estados Unidos, né? Tem uma empresa lá chamada Charles Schwab, que ele foi numa feira lá no passado e trouxe esse modelo do assessor de investimento, porque antigamente, quando eu comecei no mercado, eu era um corretor da bolsa, praticamente, né? Eu era uma pessoa que eu só tinha a bolsa de valores. Hoje, eu digo, a bolsa de valores também não é para todo, né? Tu ter um percentual da tua carteira em ações é alguma coisa interessante para pessoas que têm um perfil para isso. Mas hoje o mercado financeiro, ele tem renda fixa, ele tem fundos multimercado, fundos de renda fixa, fundos de renda variável, ele tem produtos diversos, né? Dentro da renda fixa eu falo que tem um tripé também, o pré-fixado, o pós-fixado, o híbrido, né? Que é o IPCA, que é a inflação, mais um percentual pré-fixado. Então existem vários produtos que a gente, claro, para o grande público pode ser uma sopinha de letrinhas, mas tem produtos para todos os perfis. Então eu digo que fazer dinheiro é uma coisa, né? Investir os recursos é outra. Então, quando tu pensa que muitas pessoas sabem fazer, mas não sabem investir, isso aí está em diversos patamares. E eu sempre falo que uma única coisa em comum que todos nós temos, seja nós que estamos aqui falando nesse podcast, seja o Uber que me trouxe até aqui, a única certeza, ou qualquer profissão que tu faz na faculdade, né, ou que tu vai aprender num curso técnico, a única certeza é que todas elas estão em busca de ganhar um salário, de ganhar um recurso, de ganhar um dinheiro. Mas na faculdade, no primeiro grau, na minha época, no segundo grau, né, no ensino fundamental, não existe nenhuma matéria que ensina a investir. Inclusive, é inadmissível hoje, porque isso se fala há muitos anos. Sim. Que não se ensina na escola. Como até hoje ainda não se ensina? Então, assim, uma profissão talvez faça e te ensina a ganhar o recurso, mas não ensina a cuidar do recurso. E que é a única coisa comum que qualquer profissão tem, né? Ninguém, a não ser uma ONG, todos trabalham em busca de um recurso. E uma outra coisa comum a todos é que um dia nós vamos nos aposentar. Então não interessa a minha profissão, seja porque eu quero, tomara que seja porque eu quero me aposentar, ou porque o mercado vai te tirar do jogo, né? Então esse momento a gente precisa pensar lá na frente.
Então, às vezes, até quando um cliente chega para mim e diz, qual que é o melhor investimento? Não existe o melhor investimento. Existe o investimento... a realidade de cada um, depende do objetivo de cada um, mas existe sempre umas caixinhas, né? Então, a pessoa, quando um cliente chega e diz, eu quero ter tudo com liquidez. Tu deixar com liquidez, ou deixar com o dinheiro ali aplicado, que eu posso tirar a hora que eu quiser, eu deixo o dinheiro na mesa. Porque existe uma caixinha que é a tua aposentadoria, que vai ser comum, então tu precisa guardar para longo prazo. Quanto maior a liquidez, menor a possibilidade de lucro, de ganho, de percentual, né? Uma outra coisa que eu falo, banco, quando eu invisto em banco, ele não faz dinheiro, ele pega o dinheiro, ele compra o dinheiro barato, né, de quem está investindo, para vender caro para quem pega emprestado do banco, né? É o produto dele, né? É o produto dele. Então, quando eu digo para o banco, eu vou investir isto, mas eu quero tirar a hora que eu quiser, ele vai me dar uma taxa muito pequena. Agora, se eu digo, banco, eu estou investindo isso aqui, mas isso aqui é para minha aposentadoria, eu vou tirar daqui 5, 10, 15, 20 anos, eu ganho uma taxa melhor de qualquer investimento que tu faça, porque todo investimento é emprestar dinheiro para alguém em troca de um lucro, né? Em troca de um juros que ele vai colocar de uma taxa lá. Então, muito bem. Rivo, eu quero te perguntar aqui um pouco de como que foram os desafios, como que foi o teu início no empreendedorismo, para a gente conhecer um pouquinho mais dessa história lá atrás e um pouco da tua trajetória até chegar onde que tu chegou hoje. Como nasci em Montenegro, meu pai e meu avô tinham um escritório de contabilidade. Né? As primeiras lembranças era o meu avô no escritório de contabilidade, né? Que era o guarda-livros antigamente, e o meu pai, que fez o curso técnico em contabilidade numa escola de 2º grau lá em Montenegro, montou o escritório dele. Então, ali eles já eram empreendedores, né? Eles não eram empregados, eles tinham um escritório, né? Cada um tinha um seu. Ali eu comecei a ter os primeiros ensinamentos sobre como cuidar de recursos ali, e eu comecei como músico com 14 anos, né? Tocando com Daniel Hack, dos Serranos, quando nós montamos um grupo chamado Garotos do Sul, né? O Daniel Hack hoje não é dos gaúchos, está de fora, ex-serrano, né? Sim. Vou recompor essa informação. Mas a gente, ali, a gente já era empreendedor também numa banda de baile gaúcho na época. Daí acabei servindo o Exército, fui convidado quando saí do Exército para ir para o grupo Locomotiva, né, o Conjunto Locomotiva. Que, inclusive vai ter agora um Remember, né? Remember dessa banda. Depois, quase 20 anos depois. Que legal. Mais de 20 anos. Eu sou empresário da banda Pandora e quando eu fiquei sabendo que a Pandora vai estar junto num evento com o Locomotiva Remember, eu falei, que ideia maravilhosa, né? E aí quando nós conversamos esses dias para poder te convidar aqui para o nosso podcast, tu me trouxe essa informação de que tu estaria lá, eu falei, que legal, achei demais. Foi uma ideia do baterista da Pandora, que nos convidou, e daí a gente acabou fazendo essa junção ali com a turma original, vamos dizer assim, lá dos anos 90, e vai ser dia 18 de outubro, em Campo do Meio, Montenegro, uma localidade... Inclusive, tudo a ver com o nome da festa, né? Vale a pena viver de novo. Olha que legal. Inclusive, em Campo do Meio é legal que foi a estreia do Locomotiva, foi lá naquele mesmo ginásio que nós vamos tocar. Que legal. Então vai ser muito legal. Mas então, eu no Locomotiva foi o meu primeiro... Claro, eu tive algumas outras... Tive uma serigrafia, algumas coisas assim, meio caseira, mas o Locomotiva eu virei sócio do Locomotiva em algum momento lá, e tive daí um percentual da sociedade, ali já era uma empresa. Então eu larguei o Locomotiva. Quando eu me formei em publicidade, eu montei uma agência de publicidade. Eu era estagiário numa grande agência aqui em Porto Alegre, e daí montei uma agência de publicidade, e ali eu sempre tive esse viés para o empreendedorismo, porque eu sempre fui muito dedicado ao que eu faço, né? Na agência que eu trabalhava, eu morava em Montenegro, trabalhava em Porto Alegre. Eu era o primeiro a chegar, mesmo morando a quilômetros de distância e tendo um trânsito pela frente. Era o último a sair. Então, mas eu recebia a mesma coisa que talvez o outro que chegava 3, 4 horas depois do que eu, saía 2 horas antes. Então eu pensei, cara, se eu me dedico, por que eu não faço dinheiro para mim mesmo? Claro. Então montei uma agência.
Depois desse momento, acabei... daí sempre fui essa pessoa que investia através dos investimentos próprios, mas através principalmente dos exemplos do meu pai, do meu avô. Então eu era meio conselheiro dos amigos, tinha feito alguns cursos sobre Bolsa de Valores. Daí o mercado de publicidade estava mudando bastante e já estava dando algumas dores de cabeça. Eu pensei, por que não empreender uma outra profissão? Daí encontrei a profissão de agente autônomo de investimentos, que era o nome na época. Fiz uma prova, né, na CVM, Comissão de Valores Imobiliários, daí fiz outros cursos, mercado de capitais, fui fazer mestrado em economia, estudar, porque eu sempre gostei muito daquilo que está na cabeça, ninguém tira, então de saber entender sobre o mercado, e montei um escritório de investimentos. Também comecei a trabalhar vi como é que funcionava, mas sempre tive esse viés de empreendedor, até chegar hoje na Raro Investimentos, que é a fusão do escritório que eu montei, Ativo Investimentos, com a Moneymark, e nós há 2 anos e uns 7 meses lançamos essa marca, né, Raro Investimentos, que era uma marca que eu também já tinha registrado muitos anos antes, porque acho que o nome maravilhoso para o mercado, né? Que legal, é muito interessante ouvir assim a trajetória e saber que todas as pessoas, né? Porque hoje você vê um empreendedor de sucesso, uma pessoa que tem bons resultados, a pessoa às vezes ela pode achar inúmeras coisas, né? Mas ela não sabe toda a trajetória que existiu por trás disso até chegar onde você chegou hoje, que é uma referência nesse mercado de investimentos, né? Então, muito legal, muito bom ouvir a tua história. Dentro disso tem, conforme vai acontecendo, tem os degraus que a gente vai subindo, né? Mas volta e meia dá aquela volta para trás para dar um novo impulso, né? Você trouxe uma coisa muito interessante aqui, que é o fato de que ao longo ali da trajetória, né? Então, começou a empreender e aí você já trabalhava num local. Eu vejo muito hoje, o pessoal diz, por que eu vou fazer isso aqui se o cara ganha a mesma coisa que eu e tal? E aí é uma escolha. Você escolheu, não, eu vou continuar sendo esse cara dedicado, mas eu vou dedicar também, eu vou continuar fazendo meu trabalho bem feito aqui, senão a empresa não teria você lá. Claro. Mas enquanto isso, eu vou buscar uma solução para eu continuar com esse empenho e ter um resultado maior, né? Ou seja, a oportunidade, ela tá ali, né? Quando a gente fala em empreender dentro sendo CLT, muitas vezes é a melhor maneira, porque se você não der certo lá, se você dentro da CLT não for um bom empregado, dificilmente como dono do negócio tu não vai ser. E quando a gente fala bom, é justamente isso, é força de vontade, é sonhar, é ter gana para crescer, buscar conhecimento, né, leitura, né? Inclusive ganhamos alguns presentes aqui, né? Que legal. Então tem participação sua, né? Sim, então tem aqui, as pessoas precisam de pessoas, né? Mostra aqui, Giovanni. Aqui, é verdade, Pessoas precisam de pessoas, estratégias para o novo mundo. Obrigado pelo presente, Ivo. Um livro organizado pelo Joel J, com a participação de um capítulo seu, né? Isso. Maravilha. E esse foi até na pandemia que a gente escreveu, né? Por isso que o Estratégia para o Novo Mundo, porque ali estava surgindo um novo mundo que pós-pandemia foi sempre... Então foi... E literalmente, é um novo mundo, né? Pós-pandemia é um outro mundo, né? Esse aqui, logo quando eu vi, por ter uma rede de franquias, né? A gente constantemente, né? Um dos nossos valores é melhoria contínua. Então, aqui, ó, o sucesso é treinável. Vem muito de encontro com o resultado que a gente quer ter lá no final do mês. Vou mostrar aqui. A gente traz muito isso para os franqueados. Aquilo que a gente... Estamos em janeiro. Aquilo que a gente vai colher em março, ele só vai acontecer com o que eu fizer em janeiro. Ou seja, a consequência no final do mês é resultado de 2, 3, 4 meses atrás, né? A gente precisa estar em constante evolução e treinamento contínuo. Então, o sucesso é treinável. Isso mostra que sim, cada um tem as suas essências, né? Você, né? Depende da família que você está inserido. Talvez você é um pouquinho mais comunicativo ou não tanto. Mas se você treinar, se você buscar, tiver vontade... O sucesso, ele acaba sendo inevitável se você se dedicar a isso. Ao longo da tua jornada, né, Rivo, onde foi para você aquele ponto de virada? Aquele ponto aquele momento que ali foi um divisor de água e dali você deu uma guinada assim para um rumo onde te levou para o resultado que você tem hoje? É uma construção, né? Eu não sei se eu tenho um ponto de virada.
né? Porque, como o Josué falou, muitas das coisas que eu fiz foram intencionais, né? Foram intencionais. Então, assim, tudo foi muito pensado dentro de uma construção para chegar aonde eu estou hoje, né? E acredito que as pessoas são assim. Então, claro, tem algumas viradas importantes na minha vida que eu digo até que não são profissionais, né? Por exemplo, quando o nascimento dos meus filhos, o meu casamento. Então, toda a vida, né? Talvez mudança de uma residência, quando eu fui morar no condomínio que eu moro. Tem essas viradas importantes pessoais, né? Que eu digo que são momentos que tu tem são mais conquistas, né, importantes do que viradas, mas sempre foi essa construção. Talvez a grande virada foi quando eu me descobri como profissional do mercado de investimentos, tá? Ali eu digo que pode ser, porque eu troquei de publicitário para assessores de investimentos, né? É um outro viés até, mas aí eu vejo que aquilo que eu aprendi com a publicidade, né, que talvez porque eu sou formado, meu curso é bacharel em comunicação social, habilitado em publicidade e propaganda. Então, eu acho a minha comunicação, que daí vem lá desde o baile, desde do palco, né, desde as relações que eu tive com publicidade, me ajudaram a ser o assessor que eu sou hoje, porque eu digo que o meu negócio é muito mais pessoas que investimentos. Porque investimentos, ele se torna uma commodity, né? Qualquer corretora, qualquer escritório de investimento tem os mesmos investimentos no Brasil. Hoje a gente tem um bom percentual de clientes que investem no exterior. Eu digo que é muito saudável ter ali 15%, 20% em dólar, em investimentos fora, porque hoje o mercado é mundial, né? Como eu falei, o Brasil é um pedacinho do PIB mundial, bem pequeno, 2%. Os Estados Unidos já passa de 20%. Então, tu aplicar fora é interessante, até para tirar o risco Brasil que tem nas suas aplicações, mas isso tudo é uma construção. Daí, eu vou dizer, a grande virada profissional foi quando eu fiz a prova de assessor de investimento e larguei a carreira de publicitário e virei assessor de investimento, que foi em 2009, 2008, 2009. Então, ali eu posso dizer que é uma grande virada, mas tudo aquilo que eu trouxe de bagagem, né? Eu falo até por ser músico, é o meu repertório, né? O meu repertório que eu tinha de vivência me transformou num artista de palco, né, que tu és para a vida, o palco da vida. Então, hoje, eu uso muito essa analogia. Me identifico demais com o que tu falou, Rivo, porque eu tenho plena convicção de que tudo que a gente faz ao longo da nossa trajetória é um somatório, uma contribuição para quem a gente é hoje. Certamente. Eu tive essa minha experiência também nos palcos, como músico e tal, em bandas, e com toda certeza isso contribui para a nossa comunicação, para ser uma pessoa mais desinibida, porque na realidade tu não tinha nem escolha, né? Se tu tava mal ou não interessava. Tu tinha que estar apresentando bem, porque o teu papel ali era animar os outros, né? Sim. Era fazer os outros bem. E isso com certeza contribui, guardadas as devidas proporções, tu conseguir aplicar isso no teu dia a dia, nos relacionamentos, sem dúvida vai ajudar. Claro. E falando inclusive em comunicação, eu quero aproveitar esse momento para falar de um dos nossos patrocinadores, que é a Sense. A Sense que te ajuda a vender através da marca. Ela que vai te ajudar a traduzir o que você tem de melhor para potencializar os seus resultados em todos os canais de marketing. Então, se você tem uma ideia criativa, @AsenseCria. E aproveitar também e falar do nosso parceiro da MBA, o Marcos, né, que é o parceiro oficial da Hora do Pastel, todos os equipamentos industriais, né? Ele fornece para toda a nossa rede de franquia, também para supermercados, açougue. Então, você que tem supermercado, tem um açougue, tem restaurante, quer reformar, quer começar do zero, ele te dá toda a assessoria para você comprar os melhores equipamentos. Uma coisa muito legal deles é que eles te ajudam a comprar o equipamento certo para o momento que você tá. Então, não é só vender um equipamento. Então, acessa aqui, tá aparecendo na tela o endereço comercial deles. Conversa com o Marcos que vai ter uma condição especial para você. Muito bem. Então, Rivo, vamos dar andamento a mais algumas perguntas aqui para a gente caminhar para esse próximo bloco aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, que a gente falou de história, a gente falou da tua trajetória. Vamos falar um pouco o que foi o
principal erro ou quais foram os erros que tu, olhando para tua história hoje, tu pode ter cometido, mas que te trouxeram ensinamentos para que tu consiga hoje extrair isso da melhor forma e ter resultados melhores? Eu acredito que são vários, né? Tem vários. O importante é a gente errar uma única vez. Aprender com o erro. Eu digo, até aprender com o erro talvez não seja a expressão correta, né? Porque a gente aprende com os acertos, né? Sim. Os erros a gente tem que desaprender. Então eu sempre lidei dessa maneira. Quando eu tive algum erro, eu desaprendi para não fazer de novo ele, né? Então eu não gosto muito da expressão aprender com os erros. Eu aprendi com os meus acertos, porque se eu continuar errando, eu vou continuar errando, né? Perfeito. Eu não vou acertar nunca. Então então acredito que muito disso foram incrivelmente de relacionamentos mesmo, né? Eu vou dizer assim, que lidar com o ser humano, e até por eu ser uma pessoa muito genuína, ser uma pessoa muito, até digo pura em algum, né, num certo sentido da palavra, não ingênuo, né? Mas claro, eu sempre sou muito verdadeiro, sou muito... Confia nas pessoas. Confio, né? Penso que todas as pessoas vão lidar com todo o bom senso que eu trago comigo, com toda a honestidade que eu trago, com toda a confiança que eu dou para as pessoas. E infelizmente o mundo não é assim. Exato. Então, com algumas pessoas eu me frustrei, né? Nunca quis mal de ninguém e não quero delas, mas eu aprendi a me afastar de pessoas tóxicas, vamos dizer assim. Perfeito. Pessoas que acabam te tirando energia, te tirando, ou às vezes até tentando te fazer mal. Não conseguiram, porque a gente sempre dá a volta por cima em todos os momentos. Mas eu digo que as relações às vezes são complicadas e se teve alguns erros foi esses de confiar em uma ou outra pessoa, mas foram poucas, tá? Muito poucas na vida, mas vou dizer que não enche nem uma mão. Mas tá aí um ensinamento muito importante, porque na realidade quando a gente fala de networking, de ampliar a rede de relacionamentos, não é só ampliar. Em algum momento a gente precisa saber também como, essa pessoa, eu não quero que faça parte do meu círculo. Ampliar e selecionar também. Muito bom. Porque do volume, né, não se trata de qualidade, né? Não E no final, um bom relacionamento, ele vem da qualidade do relacionamento, né? Então, é um bom ensinamento, porque realmente no dia a dia hoje a gente é cercado de muito relacionamento, mas de certa maneira, se você não lapidar e não filtrar aquilo que está na mesma visão que você tem na sua vida, na sua rotina, você vai acabar se frustrando e se contaminando com energias às vezes negativas, né? Eu trago muita energia, porque tem um livro que o José me apresentou, alguns livros, né, no passado, mas um deles é O Segredo, né? Então, O Segredo, ele fala muito disso, né? Da gente buscar aquilo, sonhar com aquilo, e energizar aquilo, mas se você tiver do lado de alguém que não tá com esse mesmo propósito e se você não tiver muito blindado, tua energia vai baixar. E aí você vai ter menos resultado, você vai começar teu dia mais frustrante e assim no dia a dia, né? Dos desafios, né, que a gente comentou, você trouxe dos erros, né, e gostei da forma como você colocou, a gente tem que olhar pro erro, né, e depois olhar o acerto que veio depois disso e seguir replicando isso. Para você hoje, né, no estágio atual hoje, na parte financeira, no sentido de trazer essa prosperidade para as pessoas, né, é uma responsabilidade muito grande, né, porque como você trouxe mais cedo antes, você está cuidando de um bem da pessoa, né, você está auxiliando, e para isso você precisa ter uma disciplina muito saudável com a sua mente também. Como é que você faz hoje para performar cada vez mais isso, né? É leitura, é academia? Como é que você definiria assim o que te faz manter essa rotina do foco para poder desempenhar esse bom papel de assessor que você vem trazendo hoje resultado? A leitura é fundamental, né? Eu sou uma pessoa que consumo muito livros, gosto muito de ler. Eu digo que eu sou uma pessoa curiosa, né? Então eu não tenho... tudo eu gosto de entender, de buscar informação. Mas o que eu utilizo muito, que dá muito resultado, vamos dizer assim, é não deixar tudo na cabeça, né? Eu uso muito o CRM, né? Eu uso muito... A gente tem, há muitos anos atrás, a XP... fez uma parceria, né? Contratou a Salesforce, que é a maior empresa de CRMs do mundo, e eu fui convidado, entre toda a rede, para ser um dos assessores a ajudar na construção do nosso CRM próprio.
porque eu já utilizava algumas ferramentas lá com o Pipedrive, que é um dos CRMs e tudo mais, fazendo algumas propagandas de produtos, mas são interessantes para pessoas que querem performar mesmo. Então, hoje eu tenho uma rotina muito bem traçada, né? A primeira coisa que eu faço quando chego no escritório, eu gosto de chegar muito cedo, até porque eu moro um pouco longe, então fujo do trânsito, chego muito cedo no escritório, é abrir o meu CRM e ver minhas atividades críticas que eu tenho para o dia, né? Então, eu uso muito disso, anoto tudo que eu converso com o cliente, eu tenho daí um assistente operacional que, por exemplo, se eu não tivesse ele, eu não podia estar aqui com vocês agora, mas todos os meus clientes sabem que tem um contato com uma outra pessoa, então a gente tira um pouco também de toda o que está na cabeça, né? Porque a gente é ser humano, tu pode esquecer e tudo mais. Então eu digo que a performance ou o sucesso treinável é tu fazer a rotina, o básico bem feito, vamos dizer assim. Né? O básico tem que ser bem feito. E a partir do básico bem feito, tu consegue performar melhor e consegue fazer coisas mais surpreendentes. Então eu utilizo muito CRM. Eu tive um período que daí, até por muito trabalho, tu acaba desequilibrando, né? Então deixei um pouco a saúde de fora, mas voltei para academia. Então tô ainda com um peso acima do meu que eu gostaria de estar, mas estou indo todos os dias também agora, mas eu só consigo ir à noite, porque durante o dia acordo muito cedo, a academia nem abriu ainda e eu tô já no batente. Mas é isso, é leitura, é ter conhecimento e ter disciplina e organização. Você trouxe, né? Não basta só ler, não basta só encher a mente de informação, a organização, né? É colocar isso de uma forma que você possa botar isso em prática ao longo da semana. Então, o conhecimento, ele é muito importante quando ele é aplicável, né? E para aplicar, você tem que organizar. Muito bom. Perfeito. Excelente. Sabe que essa questão de CRM que tu trouxe aqui, Rivo, e esse ponto de ser organizado, de poder anotar as informações e tal, eu acredito que é um dos erros mais comuns dos vendedores. Eu digo isso porque, por exemplo, eu trabalhei com vendas em vários segmentos já, né? Eu já trabalhei com venda de seguro de vida, de imóveis, de cosméticos, de materiais gráficos, enfim, vários segmentos. E dentro desses segmentos, eu vejo que a grande maioria, e assim, possivelmente em outras áreas também, a grande maioria dos profissionais acabam não se organizando. Então, o que acontece? Você pegou um cliente lá, começou a atender ele e tal. Naquele dia, tu atendeu 4, 5, 6, 10. Beleza, talvez tu lembre. No outro dia, tu já não consegue mais lembrar de todos, porque tem novos e novos, e aquele um que tu atendeu ontem, ele deu uma continuidade e aí mudou a rota. Não tem como se a gente não tiver uma organização, né? Eu vou dizer que não dá para usar o CRM como desculpa, tá? Porque o que precisa realmente é tu anotar, escrever. Começa com uma agenda... Que seja física. Começa com uma agenda física. Vou dizer que o meu CRM, eu até brincava antes que o meu CRM era a minha agenda ali, que estava sempre anotado. Depois pode passar para um Excel, né? Para tu ter ali também algum material, já que tu tens, né, computador e tá sempre com celular hoje em dia. E depois vai para um CRM, ok, né? Mas não dá para deixar de anotar, de registrar e de colocar esses compromissos. Eu, às vezes, uso muito, quando eu estou fora, a agenda do Outlook mesmo, né? Que é uma ferramenta que muita gente tem, uma agenda do Gmail, sei lá, alguma agenda para colocar aquilo que eu tenho de tarefas para frente, né? Perfeito. O que eu vou combinando. Então, não dá para usar, mas eu não tenho CRM. Não, começa com a agendinha velha lá, claro, no papel, bloco de notas, anotando, pode ser no celular, que seja sempre contigo ali. Tu sabe que há uns 6 meses atrás, lá em Curitiba, eu dei uma palestra durante 2 horas, 1h30 ali, foi um evento, e no final falei como é que a gente cuida desse ecossistema da franquia, né, da Hora do Pastel, né, porque como é que eu poderia estar lá, né, num pleno dia de semana e a rede continua acontecendo, né, como você disse, você tem o seu assessor, tem sua equipe, né, mas a única coisa que a gente precisa para isso funcionar é ter esse ecossistema funcionando interno. Então, a agenda compartilhada, esse CRM, então vou dar um exemplo aqui, porque são ferramentas acessíveis, trazer para o pessoal que nos assiste. Nós temos ferramenta hoje, nós vamos esse ano chegar perto de 20, 25 milhões de faturamento na rede, mas a nossa ferramenta que faz toda a conciliação, que ajuda a organizar todo o meu time com o franqueado, com o cobrador lá na ponta, ela custa R$500 por mês.
Sim. Né? Então, assim, isso porque nós temos tantas lojas. Se fosse menos loja, custaria menos. Então, um exemplo, aconteceu essa semana as reuniões de DREs, né? Então, chega o dia 30, os franqueados recebem ali em diante a agenda e eles mesmos vão marcar a reunião, que hoje eu participo de toda a reunião de DRE, eu participo no início de mês, né? Sobre o mês anterior. Eu tenho nossa equipe, tem consultor de desempenho, tem consultor de campo, tem a parte de implementação, enfim, tem todo o time de marketing, mas eu gosto de participar dessa parte final, porque é onde a gente vai olhar, né? Trazendo a filosofia do LVO, né? Que é o lucro, vendas e operacional, a gente vai analisar como é que a gente pode fazer o próximo trimestre, né? Então não dá para esperar olhar o próximo trimestre só quando chegar o último dia do mês, nós temos que planejar ali antes. Mas para isso funcionar, tem que estar tudo interligado. E uma coisa legal, você falou de documentar, toda a comunicação, toda a reunião que é feita com um franqueado, qualquer interação que tem de um colaborador meu da franqueadora com outro ou do franqueado conosco, a gente tem o NES. A gente é uma avaliação que a gente faz sobre aquele tema. Então, por exemplo, na reunião de DRE, ao final dela, tem um lugar que a gente coloca uma nota, né? E coloca o rostinho, né? Se ele tá feliz, se ele tá triste, se ele tá normal. E a gente mede a temperatura, como é que foi aquele compromisso, né? Como é que ele estava envolvido com aquilo, e através disso tem indicadores. Quem já me acompanha e me conhece, o José às vezes pira comigo, eu adoro indicadores, porque os indicadores, eles são o diagnóstico daquilo que você faz. A gente consegue num mapa olhar para uma tela em tempo real, saber exatamente a saúde financeira, a saúde emocional e também operacional do nosso modelo de negócio em qualquer loja nossa. Então, e tudo isso custa R$500 por mês. Inclusive, Giovanni, eu acho que não teria como a gente não aproveitar esse momento que a gente está falando sobre indicadores para falar de um grande parceiro nosso que tu tem total propriedade para falar sobre isso. Pessoal, a Repedio é um sistema de CRM, é um sistema de indicadores. Só para vocês terem uma ideia, através da Repedio você vai poder encontrar exatamente quanto o cliente está deixando com você todo mês, todo dia, a forma que ele está deixando isso, o produto que ele está deixando, e através disso também ter a comunicação através do WhatsApp com ele. Só aí já vale a pena o investimento, porque a mensalidade é muito baixa. Mas mais do que isso, ele te traz indicadores como, por exemplo, qual é a frequência dele, qual é o LTV, qual é o CAC. É uma mineração de dados para você que é pequeno e médio. O grande já faz isso, mas você que é pequeno e médio, com um custo acessível, você pode ter isso no seu dia a dia. Não importa se você vende 50 mil ou 100 mil por mês no teu restaurante, procura a Repedio e você vai se surpreender com o resultado que você pode ter na sua loja. Só para falar um pouquinho mais a respeito disso, a Repedio, ela é específica, ela é focada em restaurante. Isso, ela se dedicou a focar nesse player que não tinha mercado disso. Tu imagina, vou dar um exemplo aqui, já que a gente está falando, porque é um dado importante. Até 2 anos atrás, a gente da rede, para a gente saber quantos pastéis se vendia, nós tínhamos nosso sistema de gestão, perfeito. Mas eu tinha que ligar ele em 4, 5 sistemas, na época já estávamos iniciando com o Power BI, mais 2, 3 planilhas, para a gente então saber que o Josué comprava X valor, o Rivo comprava X, e aí com base nisso, para eu fazer uma campanha, eu tinha que filtrar isso, eu levava uma semana de coleta de dados para tomar uma decisão, e aí quando vejo já era final do mês, já tinha passado a campanha. Hoje, em tempo real, hoje a gente tem a informação com um clique e a gente faz todo o nosso tráfego pago. Eu vou resumir da seguinte maneira: antes da Repedio, nós gastávamos aí em torno de 120, 150 mil no tráfego pago, essa média por mês. Hoje a gente gasta 80, mas a gente aumentou em quase 30% do faturamento. Olha só. A gente aumentou o faturamento gastando menos, que essa é a essência do lucro, né? É você fazer mais com menos, né? Então, um grande abraço pro pessoal da Repedio, né? Vai estar aqui também em breve, né? A gente vai estar conversando com eles para trazer esse conhecimento. E aproveitando também, outro patrocinador aqui do podcast Bastidores do Lucro, não teria como estar de fora disso, é a Hora do Pastel. A Hora do Pastel, que é uma grande rede de franquias espalhada por todo o estado aqui do Rio Grande do Sul, 18 lojas em operação e expansão constante aí, né, Giovanni? Cada vez mais expandindo, abrindo novas lojas. E vou até aproveitar aqui para te dar uma sugestão. Se tu ainda não experimentou o pastel do sabor Gaudério, na minha opinião, é o melhor que tem. Eu já experimentei vários da Hora do Pastel. E tem cupom especial para você que está nos assistindo, está nos ouvindo aqui no Bastidores do Lucro, que é Lucro 10. Se você for fazer uma compra lá na Hora do Pastel, aplica o cupom Lucro 10, que vai ter um desconto especial para você.
Muito bom. E vale a pena. Esse aí eu assino embaixo. Pegando um gancho no que vocês estão, né, falaram, eu sempre falo que o que tu não consegue medir, tu não, né, se tu não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Então a questão de medir o teu resultado é importantíssimo, né? Então essas ferramentas que vocês falaram e ferramentas que tu possa ter, seja um Power BI, seja um CRM, onde está os números, é importantíssimo, né? Perfeito. E medir, né, os números que também medem as pessoas no seu negócio. Essa semana ainda lendo um livro, só numa parte, eu leio 2, 3 livros no mês, às vezes me dá um branco qual que era o livro, porque a leitura, mas trazendo o relacionamento em conjunto, né? Nessa parte, ele falou assim, que ele já faz relacionamento com uma pessoa que ele sabe que vai precisar, mas não é o momento da empresa dele. Ou seja, quando a gente fala em relacionamento, também é para a equipe, né? Ou seja, a pessoa que eu vou precisar daqui a 3 anos, quando nós tivermos 300, 400 lojas, eu já tenho que conquistar esse relacionamento agora, para mim poder trazer essas pessoas para o meu time, né? Sim. E aí, através de resultados, indicadores, a gente vai entendendo para a cultura cada vez mais ser forte do time. E aí eu quero trazer o gancho de cultura, né? Que só se constrói empresas fortes com uma cultura. Hoje, na Rivo, na Raro Investimentos, a cultura, com certeza, ela deve estar no topo da cadeia, porque senão não seria a proporção que é. Mas o que você define, assim, uma palavra, assim, a cultura de vocês, assim, os assessores, né, a prestação de serviço que vocês têm com os clientes? A gente, nós temos o Dia da Cultura dentro do nosso escritório, né? Então a gente, há muitos anos, fizemos uma vez ao ano o Dia da Cultura, que é justamente, nós temos um manual cultura. Cultura, muito bom. De tão importante que é isso. E nós temos alguns rituais dentro do nosso negócio. Toda segunda-feira a gente tem uma reunião de alocação, que a gente chama, então, que nós temos um dedicado só que cuida do mercado. Como eu falei, o meu negócio é cuidar das pessoas, e os investimentos, por ser uma commodity, tu precisa colocar especialistas em cada área. Existe o especialista de renda fixa, existe o especialista de renda variável, existe o head de alocação. Então, existem vários players que não atendem os clientes e ficam nos bastidores, porque até no atendimento, se tu tá, por exemplo, um especialista de renda variável, ou quem, como eu era antigamente, que era um assessor só de renda variável, quando eu estava atendendo um cliente, o mercado estava ali enlouquecido, poderia estar acontecendo alguma coisa, como aconteceu lá em 2008, a crise do subprime norte-americano. Já tinha um clube de investimentos que eu iniciei quando eu fiz uma pós-graduação na FGV em administração. Isso foi uma outra coisa que eu acabei não falando. Quando tu vai empreender, quando eu comecei a empreender mais fortemente, eu vi que eu era uma outra profissão, né? Às vezes tu é publicitário, mas tu montou uma agência de publicidade. Tu deixa de ser publicitário e tu vira administrador. Então eu fui buscar conhecimento através de pós-graduação, fiz uma pós-graduação na FGV, e lá nós montamos um clube de investimentos, que esse clube também me potencializou a virar o assessor que eu sou hoje, né? E tudo isto acaba tendo o papel nessa cultura, né? Naquele conhecimento. Então a gente tem todos esses indicadores e o assessor, o principal é ter essa questão de confiança, ter algumas questões que são subjetivas, não tão objetivas, né? Não estão nos números ali, mas são importantíssimas. Então a gente tem o Dia da Cultura, a gente tem um manual de cultura, e a gente faz a cultura na semana. Então, como eu falei, na segunda tem a reunião de produtos, na terça-feira tem a reunião de times. E nós temos os feedbacks também, né? Então agora há pouco tempo a gente passou o feedback trimestral, e depois tem o semestral. Nós temos também um super ranking interno dos assessores, e tem parte quantitativa, mas principal é a qualitativa, né? Então eu digo que a relação e o NPS, né, o Net Promoter Score, é o indicador mais importante que a gente tem, que mede a satisfação do cliente. Que mede a satisfação do cliente, né? Então eu digo que a melhor propaganda, até por ter sido publicitário, é a boca a boca. Um pouco antes de começar o nosso podcast aqui, eu estava recebendo uma indicação de um cliente que eu nem pedi.
indicando o irmão dele, que tem conta numa outra empresa de investimentos, que está querendo vir para mim pelo atendimento que eu dei para ele. Então, eu não tem nada melhor do que tu receber. Eu nem gosto de indicação, gosto de recomendação, porque a palavra recomendação para mim é a correta também. Então, isso tudo faz parte da nossa cultura, né? Atender bem, ter um Net Promoter Score, ter um índice de satisfação muito alto para receber recomendações. Achei incrível, Rívio, porque tu trouxe, na verdade, exatamente os bastidores do teu negócio. Os bastidores do que faz a Raro Investimento ser o que ela é, né? Que é essa estruturação. E isso é um ponto que é extremamente relevante para qualquer negócio. Óbvio que a gente não pode fazer, quando a gente trata de pequenos negócios, por exemplo, não tem como tu engessar ao ponto de tornar burocrática a coisa, mas tu considera fundamental, mesmo para o pequeno negócio, ele ter uma estrutura assim de, mais ou menos nesse sentido, como você falou, ó, tal dia nós vamos fazer tal ação, tal dia tem o feedback, tal dia tem... Como que tu enxerga isso para o pequeno negócio? Sim, mas eu também vou trazer um outro contraponto, né? Eu digo sempre, quando tu inicia um negócio... Não digo nenhum negócio que está iniciando. Não, mas eu estou trazendo só para dar um passo atrás. Perfeito. Né? Dar um passo atrás para chegar na tua resposta. Quando tu inicia um negócio, a nossa bandeira tá lá escrito, né? Ordem, quer dizer, é ordem e progresso. Isso. Mas eu digo que quando tu inicia um negócio, é progresso antes da ordem. Sim. Né? Ou tu precisa botar dinheiro para dentro. Então tu precisa fazer caixa. Perfeito. Tu precisa ter capacidade de manter o negócio. Então um empreendedor novo, ele tem que progredir, ele tem que trazer o lucro. Resultado. Antes, talvez aqui que nem o LVO, tá o lucro na frente da venda e depois o operacional. Tem que entregar o que vendeu. Mas eu vou dizer que o inverso também acontece, né? Às vezes tu precisa ter o operacional para ter vendas para gerar lucro. Exatamente. Né? Então, o ordem e progresso é mais para frente. No início é progresso para depois ter a ordem. Excelente analogia. Então, inclusive, aqui a ideia do LVO é justamente... Depois assim, tu conseguiu fazer a máquina girar, tu te estruturou, então agora vamos focar no lucro. Isso, então eu estou dizendo que ele vocês podem até dizer dentro nas consultorias de vocês que o inverso também é necessário, né? Dependendo do momento. Dependendo do momento, né? Que não quer dizer que o LVO, ou OVL, ou VOL, isso pode ter uma mudança ou em algum momento. E é isso que eu falo dentro dos negócios que eu já aprendi como empreendedor, né? Às vezes tu precisa botar dinheiro para dentro para poder manter a máquina, para manter o negócio. E daí depois tu cresceu daquele jeito, tu não vai continuar crescendo se tu não organizar. Perfeito. Então tu precisa organizar. Organizei, criei esses processos, eu vou para um outro caminho, né? A gente, por exemplo, um grande número que a gente rompeu foi ter mais de 1 bilhão sobre custódia, sobre assessoria, né? Esse número demorou anos para chegar lá, mas foi um trabalho muito construído, porque é um número, né, bem... assim, eu sei que o primeiro escritório da XP a chegar a 1 bi foi algo surpreendente, porque quando eu entrei na XP, a XP não tinha 1 bi. Hoje o nosso escritório tem mais de 1 bi. Né? Então é algo que acontece com o tempo também, e a gente precisa então ter esse momento que a gente às vezes precisa trabalhar e vender mais do que talvez organizar. Né, ter o operacional, mas daqui a pouquinho agora eu tenho que olhar o operacional. Daqui a pouquinho eu tenho o operacional, tenho a venda, mas eu ainda não tenho um lucro. Então o lucro vai chegar depois. Mas isso é importantíssimo a gente ter isso claro, né? Porque vai acontecer. E existe o tempo de empresa, né? Eu gosto muito de trazer que quanto melhor o relacionamento, mais LTV você tem com o cliente, né? Claro. E aí, indiferente, porque você pode mudar de emprego, mudar de setor, e se você tiver relacionamento, você traz aquela pessoa, aquele cliente consigo. E o LVO, ele vem de encontro com lucro, vendas e operacional, mas é esse ciclo mesmo. Tem um momento, vamos pegar 4 fases da empresa, né? A primeira é você eu, empresa, aí você vai, toca a ficha. A segunda, você já tem um pouco de um time. O terceiro, tu já tem que analisar com o tático, operacional, estratégico, né? Um pouco mais. E o quarto é o momento que você quer escalar. Só que quando você quer escalar, você volta literalmente pro 1, né? Porque é uma nova empresa, claro. Ou seja, vamos pegar a Hora do Pastel como exemplo. A primeira loja, ela vendia só pastel.
Então ela cresceu, ela se tornou, ela teve padronização, teve processo, estrutura, chegou no momento 4, que é o que? Opa, agora dá para vender franquia. É uma nova empresa. Então não é mais sobre vender pastel. Você também continua vendendo pastel, mas é uma nova empresa. Então você volta para aquele, primeiro eu preciso agora ter o operacional muito bem organizado para minha venda poder fazer a coisa acontecer, mas o meu lucro vai acontecer depois de 1 ano, 2. Sim. Né? Na venda de franquia, não é as pessoas às vezes se enganam, as pessoas acham que os primeiros 2, 3 anos de venda de franquia, a pessoa, né, até tem alguns players no mercado que às vezes botam a venda, o lucro, vamos dizer assim, vende as taxas de franquia e depois acaba não entregando, né? Infelizmente, o mercado de franquia é muito bom, mas também tem alguns players, como todo mercado, tem aqueles que às vezes prejudicam um pouquinho a imagem um pouco. Mas é isso, a franqueadora sim. Então, usando esse modelo, a franqueadora nos primeiros 2, 3 anos de vida da franqueadora, você opera quase no negativo, porque você está investindo para você depois ter retorno a médio e longo prazo. Perfeito. Só que se você segue essa linha, nós estamos hoje com 8 anos, né, no mercado, digamos o selo agora 4 estrelas de pequenas empresas e grandes negócios, que é um grande troféu, né, são poucas empresas, né, e nós estamos do lado do Subway, do McDonald's, então assim, ganhar esse selo, ele é consequência de lá atrás pensar assim, vamos focar em deixar forte a estrutura de conhecimento para o franqueado, não vamos ter lucro, né, tão curto prazo, mas tem que pagar as contas, ou seja, não é também tá dando prejuízo, que deve ser não sustenta, né? Você até sustenta um certo tempo se você tiver dinheiro entrando de fora, mas senão você tem que empatar pelo menos, mas a prosperidade do negócio vem a médio e longo prazo, né? Então, é muito bem o ciclo, né, que nem ele trouxe, é bem isso, eu acho que trouxe uma analogia muito legal, o tamanho da empresa é o que vai de encontro com a ordem das letras. E você que está nos assistindo aqui, já imaginou ter acesso a essas informações, mas de forma mais aprofundada? E além de mim e do Giovanni, outros convidados, empresários, palestrantes, treinadores, de uma forma semanal e online, tem um QR Code na tela aqui, que é do pré-lançamento da comunidade LVO. Então, se você está nos assistindo até aqui e quer dar um próximo passo, escaneia esse QR Code na tela, entra para o grupo que a gente vai passar informações exclusivas para quem estiver dentro desse grupo sobre o lançamento que vai acontecer nos próximos dias da comunidade LVO, para você ter acesso a essas informações de forma mais aprofundada e, de fato, poder aplicar esses conhecimentos no seu negócio e gerar grandes resultados. Muito bom. O episódio hoje tá muito bom. Espetacular. Eu não esperava menos do Rivo, né? Pelo seu know-how, pelo seu conhecimento, pela sua habilidade, inclusive não só como profissional, mas como uma pessoa de relacionamentos que você é. E eu falei isso lá no início e reforço aqui, porque eu te enxergo demais dessa forma, inclusive como uma inspiração nesse sentido. Porque eu tenho plena convicção da importância dos relacionamentos para a construção de qualquer, seja negócio ou até mesmo amizades, família, enfim, para tudo, né? Então, o quanto que a gente poder investir intencionalmente nisso faz a diferença. E eu acho que um episódio que sim entregou a expectativa de falar sobre investimentos, e a gente pode daqui um pouco trazer alguma informação mais aprofundada, talvez a respeito disso ainda, de alocação, do que seria melhor de se investir. Lógico que você já falou antes que depende da realidade de cada pessoa e tudo mais, e do objetivo de cada um, mas eu percebi que a gente acabou falando mais sobre relacionamentos, de fato, né? Porque eu acho que eu ia te fazer uma pergunta do que tu considera o mais importante, eu acho que já está respondido. Para qualquer negócio poder, para qualquer empresário poder prosperar, né? Voltando só assim, claro que dentro dos investimentos existe um prêmio Nobel de Economia chamado Modigliani, um italiano, que fala do ciclo da vida financeira. Certo. Então ele iniciou lá, que a gente, vamos dizer assim, que a gente começa a investir
ou começa a vida financeira com 18 anos, vamos falar o quando a gente pode ter carteira assinada, né? Certo. Claro que muitas de nós talvez começou muito mais cedo e é a realidade, né? Então, mas vamos dizer, carteira assinada com 18 anos. Então começou o ciclo da vida financeira. Ele fala que a gente começa no zero. Eu até brinco que a gente começa no negativo, né? Perfeito. Porque se tu tá fazendo uma faculdade, tu tem faculdade para pagar. Se tu tá tentando comprar um carrinho, tu tem um carro para comprar. Então tu começa no negativo. E esse ciclo da vida financeira, ele tem, né, que é números isso, né? Então conta dados, não há argumentos, né? Que a gente começa ali, vai crescendo, então a gente tem um período de acumulação, né? Que deveríamos estar, que muita gente não tá. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com 18 anos, eu seria muito melhor financeiramente do que também já conquistei hoje. Óbvio, tem grandes conquistas, mas se todo mundo fizesse um exercício, né, de pensar no passado, imagina se tu guardasse 20% de tudo que tu ganhou. Né? A cada 5 anos, descontando a inflação, tu teria 1 ano para viver só com os investimentos. Excelente. Né? E se tu investe, tu potencializa mais ainda, né? Então, com os números que a gente tem hoje, a cada 5 anos tu dobra o capital. Tu dobra o teu patrimônio. Porque hoje a Selic, né, que é a taxa de juros básicas da economia, está em 15%. Então, daria 75%? Não, mas o juro é composto. Sim, dá mais de 100%. Claro. Então, se tu a cada 5 anos tu pegar 20%, 20% tu já tem, né, 100% dos investimentos. Mas investindo tu tem 2%. Então, a cada 5 anos tu tem 2 anos acumulado somente com 20%. E eu vou dizer, quem vive com óbvio, são números muito baixos, talvez é difícil, mas quem vive com 1.000 vive com 800, quem vive com 10.000 vive com 8.000. Os 20 não são determinantes para tu virar o mês, Não são determinantes, desde que tu tenha um passo atrás, desde que tu pense naquilo que tu vai colocar dentro da tua... Porque o brasileiro, e é triste isso, geralmente a gente bota a culpa no salário, bota a culpa no governo, bota a culpa em várias outras coisas. Não assume a autorresponsabilidade. Não assume a autorresponsabilidade. E, na verdade, se eu tivesse guardado 20%, não consegui, teve momentos que eu consegui guardar mais até. Teve momentos que daí eu corri atrás, você tem que compensar. Mas 20% do que a gente recebe, então eu vou dizer que essa é a dica, porque daí não importa o perfil de cada um, não importa, porque esse período de acumulação é imprescindível para a nossa vida. Porque vai existir um momento que eu vou ter que usufruir desse recurso quando eu me aposentar. Né? E eu digo que muita gente fala, eu estou buscando a liberdade financeira. A liberdade financeira não existe. O que existe é liberdade pura, ou liberdade de tempo. Porque se eu acumulei um recurso e eu vou viver desse recurso, que liberdade financeira eu tenho? Eu sou dependente financeiramente daquele recurso. Né? Não é liberdade financeira. Eu posso ter a liberdade de trabalhar se eu quiser, se eu ir para onde eu quiser, de eu ter uma liberdade de viajar, de fazer o que eu quiser. Mas financeiramente eu não sou livre. Eu sou dependente financeiramente daquilo que eu acumulei. Então, muitas pessoas falam, eu sou um crítico de palavras ou de jargões que às vezes não são tão pensados. Claro, né? Só replicados. Só replicados, né? Só não tem a audiência que muitos têm, mas tem bons pensamentos. Mas você trouxe um ponto de visão, né? Você falou na prática que como em 5 anos você pode ganhar 2 anos na sua vida. De uma forma simples, objetiva. Guardando 20%. E Pronto, um ponto, Rivo, que eu acho que é extremamente relevante dentro desse contexto que tu falou. Então significa que, óbvio que se eu puder fazer aportes ao longo do tempo é bom, aportes maiores, consegui uma grana a mais, vou lá e faço um aporte. Mas mais importante do que isso, porque tem os juros compostos trabalhando, é a constância. Isso. Todo mês. Todo mês. Recebi, não é todo mês, tem gente que recebe por semana, né? Sim. Recebi, eu já separo 20%. Ou começa com 1. Não consigo. 20 é muito difícil. Começa com 1, passa para 2, vai para 5, vai para 10 até chegar nos 20. Agora sim, eu sou uma pessoa que não tenho conhecimento de investimentos e quero começar. Quero começar a investir. Não importa o quanto que eu ganho, vamos falar em percentual ali, né? Vamos trabalhar ali esses 20% buscando os 20%. Onde que eu começo? Tu começa, né, abrindo uma conta, vamos dizer. Com a Raro Investimentos. Com a Raro Investimentos, ou numa corretora que tiver, né? Hoje tem, né, vários bancos digitais, que também é muito fácil de tu abrir, né? Mudou muito, tu não precisa mais... Antigamente tu ia, sei lá quantas vezes na semana numa agência, hoje tu nunca vai na agência, né? Então o importante, assim, hoje a renda fixa no Brasil,
com a Selic está muito vantajosa. 15% de renda fixa líquido hoje. Dá quanto hoje ao ano? Oi? A renda fixa hoje, líquido dá quanto? É 15%. Líquido. Ao ano. Não, é líquido. Tu tem produtos com liquidez, tá? Tem produtos, quer dizer, líquido, tem produtos isentos de imposto de renda que tu pode aplicar mais ou menos nessa faixa também. Um pouco menos, talvez 85% disso, 90%. Mas assim, é aquilo que eu falei, a liquidez não é necessária para todo o teu recurso. Porque desses 20% que tu tá guardando, que é um pedacinho, tu vai largar em caixinhas. Então, desses 20%, 20% é para minha aposentadoria. Esses 20% eu não estou preocupado com a liquidez. Porque eu não vou me aposentar daqui 2 anos, 1 ano, 5, eu não vou me aposentar todo dia, vou me aposentar daqui a alguns anos, então depende da idade de cada um. Mas desses 20% que eu estou investindo, posso deixar um percentual para a minha viagem anual que eu quero fazer, posso deixar um percentual para a troca de carro que eu quero fazer daqui 3 anos, posso deixar um percentual para a casa que eu quero comprar daqui 10. Se a gente não botar no papel, meu pai dizia uma coisa, o que não está escrito não existe. Então, se tudo aquilo que eu falei daí do CRM, então escreve teus objetivos, escreve aquilo que tu quer. E aquilo que tu quer, quando tu olhar para aquilo que tu escreveu, tu vai ver, cara, eu quero me aposentar, eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa, eu quero ter uma viagem para o exterior, pronto. E daí essas são as caixas que tu precisa. Eu preciso comer, eu preciso vestuário, mas isso é os 80% do dia a dia. Aqueles 20% é para esses objetivos futuros. Né? Porque senão a gente fica sempre naquela bola que a gente falou. Eu recebo, gasto tudo no mês e não sobra nada. E na verdade não é eu vou investir o que sobrar. Não. Eu vou primeiro investir e viver com a diferença, né? Então eu primeiro guardo o recurso, porque se deixar para o final não vai funcionar. Tá, e Rivo, nessa onda de... É que eu acho que é muito uma questão de mentalidade, tá? Mas assim, tem as ondas, né? No Brasil e no mundo, mas enfim, no Brasil então foi falado muito sobre criptomoedas, Bitcoin, outras alternativas de investimentos, né? Para que a pessoa possa adquirir. Aí, ultimamente, assim, últimos tempos, tem surgido uma onda onde muitas e muitas pessoas têm perdido muito dinheiro nas tais das tigrinho da vida e etc. Traz um pouco do teu olhar como assessor, como especialista na área a respeito de... Eu não estou dizendo que Bitcoin é a mesma coisa que tigrinho, não é isso? Mas de alternativas diferentes ou coisas que realmente estão totalmente fora do que pode ser considerado investimento, para trazer essa clareza para o público que está nos assistindo aqui. Vamos colocar cada um no seu lugar. Tigrinho, coisa assim, não é investimento. É jogo, não tem nada a ver com investimentos. Perfeito. E eu até desconheço, assim, porque eu passo longe disso. Concordo. Eu não tenho nada, né? Não, mas nunca compreende que se fala que muito existe disso, isso, né? eu compreendo que falam disso, mas eu digo para todas as pessoas passem longe disso. Né? Porque é jogo é algo diferente, né? Se eu vou jogar um futebol, vou jogar uma carta com os meus filhos, não jogar com dinheiro. Não jogar com dinheiro. Dinheiro não se joga, dinheiro se conquista e dinheiro se investe. Né? Na minha visão, óbvio, respeito a visão de cada um. Mas daí quando eu vou falar de criptomoedas, por exemplo, moeda como é que tu ganha? Trabalho. É perfeito. Então, eu não sou... eu também respeito, acho que tem uma tecnologia lá inserida, existe algumas coisas que pode ser um pouco... distorcidas. Mas eu vou dizer assim, até um pouco utópicas. Isso vai... Mas, assim, moeda... Tanto assim, eu digo... Quando eu falo, tu ter uma parte do teu recurso em dólar, não é investir em dólar. É ter a moeda dólar para tu usar no exterior quando tu for viajar, para tu usar, né? Claro, ela tem uma variação em relação ao real, mas tu investir lá fora do Brasil, que hoje tu consegue 5, 6%, não, através da moeda dólar, vamos dizer. E a moeda, criptomoeda, se um dia eu receber sobre ela, eu vou usar. Meu trabalho vai ser pago com cripto, ok. Mas eu não gosto de investir em moedas, vamos dizer assim, seja dólar ou seja criptomoeda, né? E eu digo que tu dolarizar o teu patrimônio através de ações. Não, dolarizar eu digo assim, eu abri minha conta eu vou dizer isso, uma conta internacional, transferi um recurso para aquela conta, lá tenho, vamos dizer, $10 mil lá, certo? Eu investir lá,
ou comprar daí, eu quero comprar ações americanas, ações europeias, ações, né, ETFs, que são títulos, são fundos, por exemplo, os mutual funds, que são fundos de investimento nos Estados Unidos, ou bonds, que são títulos de empresas americanas que pagam renda fixa, ou os treasuries, que são os títulos americanos, né, do governo americano, que são considerados os mais seguros do mundo. Lá paga 3%. Isso, como tesouro direto daqui. Lá paga 3%, 4%, paga até 7% em dólar. Então eu estou ganhando 7% ao ano em dólar. Se o dólar flutuar em relação à minha moeda, ok, mas quem recebe em dólar faz o quê? Né? Então, por exemplo, e às vezes o brasileiro tem, numa crise eu vou investir em ouro, tudo mais. O ouro geralmente é um produto que quem recebe em moeda forte, dólar, euro, investe. Para nós, aí numa questão até de crise mundial, geralmente o real se desvaloriza. Ou agora até se valorizou em relação ao dólar. O dólar já custou 6,20, agora está 5,40. Então, existe uma variação. Mas eu não penso na variação do dólar como investimentos. Eu penso dolarizar e investir lá fora com taxas do governo americano, de empresas americanas, de ações que eu queira comprar lá. Porque se tu pensar nessa questão da volatilidade das moedas, aí tu tá pensando numa linha de trade. Compra e venda, compra pra baixo. Renda variável. É renda variável. O que é a renda variável? Ela varia para cima, mas varia para baixo também. Então, assim, e também, claro, um pedaço do teu patrimônio, daí dentro daquelas caixinhas, uma boa parte tu investe em renda fixa, uma outra parte tu pode investir uma pequena parte, né, dependendo do teu perfil de investidor, que existe o perfil, né, conservador, existe o moderado e existe o agressivo. E nesse meio tempo existe o moderado, o moderado agressivo, o conservador moderado, vamos dizer, existe o meio termo. Tu ter um percentual lá, 10% em renda variável num perfil, 20%, ok. E daí tu investe. Que não comprometa o teu principal. Então, mas agora as pessoas às vezes também usam Krypton, usam dólar, usam bolsa como um jogo também. Não é um jogo. Sim. E aí, então, no teu olhar, hoje tu não costuma recomendar ou oferecer investimentos muito em criptomoedas assim para os teus clientes? O meu perfil não é este, né? Eu não, assim, eu digo que pode ter um cliente com esse perfil, né? Eu ajudo, né? Vou ali dar ajuda mais técnica, né, e prática ali, podemos fazer uma análise, existe a área de análise de renda variável, né, dentro da XP, dentro da Raro, e ele vai conversar com essa pessoa nesse ponto, né, mas assim, pode ter aquele cliente que tem um perfil de trader, ok, né? Aquele cliente que é trader, eu quero só a variação do que aconteceu, eu quero olhar o gráfico, né, que a gente chama de análise gráfica, análise técnica, e vou fazer, ok, daí investir em dólar com esse viés, investir em criptomoeda, ok, tá, mas é um pequeno percentual da nossa população investidora, digamos assim. Até porque muda todo dia, e se você quer viver só disso, talvez você tenha que estar observando esse mercado diariamente, constante, e a margem de não olhar isso pode custar muito caro. Aquilo que eu digo, assim, a gente tem que separar como eu ganho dinheiro. Existe uma palavra muito preocupante e muito triste até dentro do mercado financeiro que se chama ganância. Né? Então a ganância ela é sempre prejudicial a qualquer ser humano. Por isso que muitas vezes muitas pessoas caem em pirâmides, caem em golpes dentro do mercado, em tigrinhos da vida, pela ganância. Né? Então no mercado do investimento não pode existir ganância. Tem que ter um objetivo, tem que ter um planejamento, um financial planning, né? Um planejamento financeiro de tudo aquilo que tu vai investir. Então, dentro desse planejamento, caixas para isso, como eu já falei, né? E tu tem, porque se eu tenho certeza que eu vou ganhar 15% hoje investindo em renda fixa, é óbvio que eu posso ter menos, né? Eu posso ter menos investimento dentro do risco, né? No mercado americano é maior a bolsa, porque há pouco tempo atrás a renda fixa americana pagava 1%, 2%, hoje já está pagando 4, 5, 6%. Então também o americano diminuiu um pouco o investimento em renda variável, mas lá a renda variável também tem uma estrutura diferente. A renda variável que eu digo, ações, né? Pagam dividendos todo ano, pagam dividendos bons, né? Como aqui no Brasil também, né? Então existe só mercado. E como tu enxerga os fundos imobiliários, Riva? Cara, o fundo imobiliário já me agrada bem mais, assim, né? Porque o fundo imobiliário, existe o que a gente chama o fundo imobiliário de papel
e existe o de tijolo. Certo. O de papel, ele compra renda fixa, que se chama, da parte do fundo imobiliário, de CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Então, ele tem uma carteira desses certificados que é o quê? Este fundo fez vários CRIs, vários produtos financeiros que ele vendeu para diversas empresas que construíram alguma coisa. Então, eu tenho 20 CRIs dentro de um fundo imobiliário, que são 20... fundo de fundo, né? Ele seria um fundo de CRIs, tá? Que é um produto de renda fixa, mas este fundo, a gente fala de papel, esse papel, né, renda fixa, ele tem uma segurança daquele imóvel, tá? Mas está atrelado ali dentro, e aquele CRI vai pagar, por exemplo, né, IPCA, que é inflação mais 10% ao ano, vai pagar CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é o CDI, é perto da Selic, que é praticamente a Selic, mais 5%. Então, isso eu tenho já eu sei o quanto eu vou ganhar com os dividendos mensais. Então, os fundos imobiliários, e daí hoje existe os FIIs agros, que é a mesma coisa do que um fundo imobiliário, só que ele é do agronegócio. Então, existe dentro da carteira de papel CRAs, e o que não é de papel, às vezes tem fazendas que estão dentro daquele CRA, né? Por exemplo, tem um que foi lançado esse mês, que ele compra as terras com 50% de deságio, de 50 a 40, por exemplo, uma terra vale 10 milhões, ele compra por 5 e ele arrenda essa terra para o próprio proprietário, com a garantia que o proprietário daqui 5, 6 anos vai recomprar pelo mesmo preço que ele recebeu, mas vai pagar durante esse período IPCA, inflação mais 9, 10% ao ano. E se eu sou um dos cotistas desse fundo, eu vou receber esse IPCA mais 9 todo o ciclo, né? E depois ainda vou ter talvez um lucro ali dentro da operação. E o fundo de tijolo, então, é um investimento direto no imóvel. Isso, que daí esse fundo de tijolo, ele estrutura um imóvel próprio, um AAA lá na Faria Lima, lá em São Paulo, lá, que é um fundo imobiliário. Aqui, o que eu recebo dele? É os aluguéis que estão lá dentro. Então, dentro hoje de fundos imobiliários, tem vários fundos que estão pagando 1%, 1,20%, 1,30%. Sem ter a necessidade de eu imobilizar um capital maior, cuidar de inquilino, nada disso. Eu tenho a possibilidade de receber renda residual, né? E a gente faz de locação. Assim, primeiro o que acontece é o seguinte, se eu quero investir em imóveis para locação, né? Ou eu compro o imóvel inteiro, eu não posso comprar só o banheiro, não posso comprar só o quarto, né? Ou se eu investir num fundo imobiliário, eu posso comprar um percentual bem menor, que seria só alguns tijolos. Hoje tem fundos a partir de 80, 100 reais, tu já compra, e até unitário, cota, né? Isso, é unitário. Claro, que daí então, tu pode comprar vários cotas. Então, e só para complementar, e aí você tem o dividendo, vamos supor, não sei se é dividendo mês a mês, certo? Mês a mês, que o aluguel. Usam dividendos, mas eu prefiro rendimentos. E você tem também, ao longo do período, ele pode valorizar também o próprio título, né? O próprio título. Então, eu paguei 100 reais hoje, uma cota, né? Vamos supor que fosse R$1 o meu aluguel ali, né? Então, daqui a um ano pode ser que vale 120 e aí tô ganhando 1,20 talvez, né? E o percentual que tu recebe, por exemplo, esse rendimento, esse dividendo que é pago mensal, tanto para fundos imobiliários como FIAGROS, ele é um percentual do número de cotas que tu tem. Então, se eu comprei a 100 reais e eu ganho 1%, né? Vamos dizer que eu ganho R$1 ali todo mês sobre aquele 100 que eu apliquei. Se baixar e eu comprar a 80, eu vou ganhar sobre 80 alguma coisa, né? Vou ganhar mais. Então, teoricamente, tu vai sempre ganhar e tu vai comprar mais cotas com um valor mais baixo. Hoje existem vários fundos que estão ali 15 até mais % descontado pelo valor patrimonial. Ou seja, se eu vender o patrimônio dele, eu ganho mais do que eu comprar hoje. Né? Eu ganho mais do que eu comprei com 15, 20% de desconto ali. E eles pagam todo mês esses dividendos. E fora que isso, se um fundo está pagando 1,20, 1,50, tem fundos que pagam até essas taxas por mês. Quanto se cobra hoje num aluguel? Geralmente, se a gente vai fazer um cálculo aqui em Porto Alegre, é um 0,50, 0,60 do bem. Se eu comprar um imóvel de 300 mil, quando muito bem locado. Então, também esse percentual é muito maior. E eu não me preocupo quando eu compro um imóvel, se ele está... A diferença que eu falo do fundo imobiliário do imóvel é que o fundo imobiliário, todo dia tu sabe quanto é que estava custando a cota. O imóvel só sabe quando tu vai querer vender.
E quando tu vai querer vender, às vezes o corretor fala um valor, mas tu precisa de liquidez que tu não tem. Às vezes tu vende por 20, 30, 40, 50% às vezes abaixo do valor que foi avaliado, digamos assim. A gente chegou a fazer um estudo em 2020, um pouquinho antes da pandemia, de talvez começar a comprar algumas salas comerciais e locar para os próprios franqueados, né? Chegamos aí eu comecei a estudar. Montenegro foi até uma cidade, nós temos loja lá, foi uma das cidades que eu olhei. Lá na época ele pedia 700 mil, mas o aluguel era 2.500. Mas nem a pau, né? Sim. Vou botar relação... Não faz sentido, tinha né? Que ser, para ser 1%, tinha que ser 7 mil, né? Então, e isso tu não consegue. Justamente, é menos do que 0,5%. E aí você mobiliza teu patrimônio. Eu não conheço, não conheço tão profundamente, por isso esse episódio tem um valor muito alto agregado, né? Pelo know-how, pelo conhecimento. Mas eu vejo que cada vez mais esse tipo de investimento é o que faz você poder diversificar de uma maneira mais fácil. Claro, né? E também é um percentual, né? Até ali 10%, 15% de fundos imobiliários é bem saudável dentro do perfil de cada um. Muito bom. Muito bem, Rivo. Estamos chegando na parte final aqui do nosso episódio. Quero te, desde já, agradecer demais pela tua contribuição. Estou muito feliz por ter vindo aqui levar informação de qualidade com responsabilidade sobre um tema que é tão relevante tanto para empresários como para o público em geral, né? Seja independente da profissão. Então, obrigado pela tua contribuição, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. E a gente está muito feliz por isso, né, Giovanni? Muito, muito grato pela gratidão mesmo, por se dispor ao tempo, né? A gente sabe que o dia a dia ele é corrido. Então, por você se dispor a estar aqui para os nossos ouvintes, para a gente poder aprender, compreender, e agora estamos compartilhando, né? Tem essa frase do livro, aprender, compreender e compartilhar. E realmente, eu acho que esse episódio aqui já arrancou super bem desde o início. O bate-papo foi muito bom, quase 2 horas aí de bate-papo. Então, muito bom mesmo. Cara, eu que agradeço, por favor, né? Isso foi um privilégio para mim estar aqui, né? Poder rever um grande amigo, Josué, conhecer um grande amigo, né? Que agora é Giovanni, e a gente poder dividir um pouco, né, daquilo que a gente tem de bagagem. O nosso repertório hoje está aí passando pelo Bastidores do Lucro e fazendo hoje a estreia aqui. Espero vir outras vezes também no Bastidores do Lucro, estou à disposição. Que legal, obrigado demais, e com certeza a gente vai ter uma volta sua aí mais para frente, porque é um tema que ele é amplo e ele pode ser aprofundado de formas diferentes, trazendo outros ensinamentos, outros conhecimentos. Para a gente caminhar para a parte final aqui, se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, clica aí, se inscreve, ativa o sininho das notificações, e também, se você ainda não nos segue nas redes sociais, @Bastidores do Lucro Podcast no Instagram. E se você está nos ouvindo ou assistindo, porque dá para assistir em vídeo também no Spotify, vai no nosso perfil do Bastidores do Lucro, clica nos pontinhos ali e bota em avaliar programa. E se você gostou, mas só se você gostou, clica em 5 estrelas para nos ajudar a levar isso para mais pessoas. Para finalizar, Rivo, eu quero que tu resuma a sua filosofia de lucro em 1 ou 2 frases para a gente poder finalizar esse episódio da melhor forma aqui. Cara, para fazer um resumo de lucro, para mim, lucro é viver bem. Lucro é tu ter grandes amigos, né? Estou falando de um pouco, né, bem mais empírico do que talvez seja, mas assim, eu digo que nós somos resultado dos momentos felizes que a gente vive. Felicidade plena não existe. É utopia, né? Então, quando eu desejo a felicidade para alguém, ou quando me desejam a felicidade, eu tenho que buscar momentos felizes. E eu digo, né, o dinheiro não traz felicidade, todo mundo sabe disso, mas a falta dele traz problema, né? Então, a falta dele é muito dos problemas que tem de casais, muitos problemas familiares, muitos problemas que geram até mentais, né? Eu falei no início que eu cuido da saúde financeira, existem outras saúdes que a gente tem que cuidar, que é a saúde física, a saúde mental. E o lucro
nos ajuda a cuidar dessa saúde. Então eu digo que essa filosofia, ou isso que eu estou pensando agora e passando para vocês, não tinha pensado nessa pergunta antes. Essa é para ser na hora mesmo. Mas é isso. Então, lucro é viver bem, lucro é ter momentos felizes ao máximo. Uau! Bom, lucro é viver bem. Muito bom. Isso aí. Chegamos ao final, né? Infelizmente. Chegamos ao final de mais um episódio. E na semana que vem, quarta-feira, às 18 horas, teremos mais um episódio no YouTube e no Spotify do Bastidores do Lucro Podcast. Continua nos acompanhando por aqui, que vai ser um grande prazer ter a sua audiência no próximo episódio também. Bora lá, Bastidores do Lucro. Tamo juntos, um abraço.